Olá, vocês que acompanham os meus canais no YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, deem um like aí. Hoje eu vou falar sobre essa figura muito emblemática que entrou para a história do Brasil. Na verdade, entrou para a história. Muita gente estuda como sendo cultura, né? Algumas pessoas já fizeram muitos trabalhos, tem muitos livros que já invadiram aí as prateleiras do mundo, né? Eu poderia dizer assim porque não só está restrito, esse estudo não só está restrito ao Brasil, que é o estudo do cangaceirismo, que para mim eu estudo a parte da psicologia, do direito, da criminologia, e até já publiquei este livro daqui. Então, hoje eu vou falar sobre anomia estatal, né? E eu vou fazer até o que o nobilíssimo escritor, jornalista, que eu admiro bastante, Alexandre Garcia faz, né? Eu vou ler, porque é um dos capítulos do livro. Muito embora eu já tenha desenvolvido muitos outros capítulos para fazer parte de uma próxima edição. Essa primeira edição aqui foi de 2014, 14 ou 18. Eu já fiz outros livros, né? Não, de 2017. E então, um dos capítulos trata-se da anomia estatal. O que é anomia estatal? É o estado ausente, né? E por isso ocorrem várias coisas no mundo, né? Principalmente ocorreu isso aqui no Brasil, nos sertões de Pernambuco. O título é exatamente esse, conforme eu já disse, da anomia estatal. Mesmo que muitos estudiosos apontem o cangaço como forma dos cangaceiros insurgirem-se contra as injustiças sociais, historicamente o cangaço no sertão nordestino trouxe à luz um fenômeno quase incrível. Um estado em desvantagem não pode abster-se dos malefícios da prática do mal para repelir atos de violência que desgraçariam o seu povo. Mas não se pode objetar que um Estado não pode abster-se de praticar o mal, de vez que isso colocaria em desvantagem o seu povo que estava sofrendo diante da verdadeira brutalidade dos cangaceiros. Nada justifica a destruição da esperança de um povo, levando-o à desilusão. Portanto, não devemos reclamar se, repetidas vezes, o Estado, como guardião dos poderes e padrões morais, utilizou e participou da força ao entrar em choque com os cangaceiros. As ações de pessoas criminosas também fazem parte dos estudos analíticos de Freud e das pessoas criminosas, ou das pessoas criminosas. Para esse contexto entram aquelas que praticavam pequenos furtos, fraudes e até mesmo incêndios voluntários.
No princípio, Freud não levou muito a sério o tal assunto, mas depois veio tecer alguns comentários mais sobre criminosos em consequência de sentimento de culpa. A preexistência do sentimento de culpa foi então considerada um paradoxo. Assim, não totalmente satisfeito, tentou buscar a origem desse obscuro sentimento de culpa antes da ação. Eram então duas questões a serem respondidas. A primeira, o sentimento de culpa; a segunda, a ação. Para a primeira questão, afirmou que o obscuro sentimento de culpa vinha do complexo de Édipo, que constituía duas reações às duas grandes intenções criminosas de matar o pai e ter relações com a mãe. Em comparação com esses dois, os crimes perpetrados com o propósito de fixar o sentimento de culpa em alguma coisa vinha do alívio para os sofredores. Já para a segunda pergunta, foi além do trabalho psicanalítico e aponta que as crianças provocam travessuras com o propósito de receberem castigos, ficando quietas depois de serem punidas. Nas notas, Freud observou que criminosos, em consequência de um sentimento de culpa, também já eram do conhecimento de Nietzsche. A preexistência do sentimento de culpa e a utilização de uma ação a fim de racionalizar esse sentimento cintilam diante de nós nas máximas de Zaratustra sobre o criminoso pálido. Se está constando das obras freudianas que eu analiso antes de falar sobre o cangaço. Por quê? Porque o virgulino tinha esse sentimento de culpa, porque ele vai se tornar um criminoso quanto mais ao ponto de chegar ao nível de um psicopata do tipo serial killer. Então, esse meu estudo é para justificar o porquê que eu afirmo que o Virgulino Lampião, ele tinha um sentimento de culpa, ele já nasceu psicopata, né? Não funcionava nele, o sentimento de estar no lugar do outro, né, de se colocar no lugar do outro. Ele sentia prazer, um prazer mórbido de fazer o outro sofrer. Então, um desses capítulos que eu fiz chama-se Anomia Estatal. Está no meu livro e eu estou procurando colocar mais material para uma reedição. E convido vocês que estão nos assistindo, está assistindo agora esse vídeo, a conhecer a Vila de Nazaré do Pico, lá no município de Floresta do Navio, para conhecer das ações do Virgulino, o cangaceiro, o rei do cangaço, Lampião, para que vocês entendam mais da personalidade dele, entendam, né, por que
as volantes, os soldados volantes ou volitantes, eles combatiam o virgulino, o cangaceirismo lampiônico. Por hoje, eu agradeço a atenção de vocês que assistiram a esse vídeo e vamos depois a mais reflexões sobre o cangaço, que vai além da indumentária do virgulino, né? Porque também eu tenho capítulos que falam sobre as roupas e porque o virgulino se vestia dessa maneira, usava essas estrelas, conforme tem aqui na capa do meu livro. Porque o significado dessas estrelas, né? Isso eu falo neste livro. Então, dá o like aí, compartilha. Não deixe de ir em Nazaré do Pico, porque lá vocês vão conhecer o memorial. Tem o memorial lá, certo? Onde guarda a roupa dos soldados, das volantes, roupas, armas. Também temos, digamos assim, temos a Casa do Mel, que já é uma coisa nova, não tem a ver com o cangaço, mas tem a ver com quem quiser fazer o passeio turístico lá em Nazaré do Pico. Tem a filha de Manuel Neto, que foi um dos primeiros combatentes, volantes do virgulino, não do cangaceirismo, porque o cangaço já existia antes do virgulino, mas para combater o virgulino foi Manuel Neto, depois Isaías de Souza Ferraz Nogueira e assim sucessivamente. Então, eu vou ficar agora colocando os vídeos, acompanhe o meu canal. E agora no mês entre julho, vamos ter vaquejada, vamos ter pega de boi lá em Nazaré. Vocês poderão conhecer a casa onde moraram, só os escombros, viu, gente? Lá no Poço do Negro, onde moraram os pais do virgulino, né? Vocês poderão conhecer os lugares onde houve os confrontos entre o virgulino e os soldados volantes e as pessoas do lugar também. Tem o teatro de Marrael, que é justamente mostrando como é que os nazarenos faziam para enfrentar a saga, a sanha, né? De virgulino, do Lampião, rei do cangaço. Lá também tem a pousada Manuel Neto. E vocês já podem estudar esse fato que ocorreu, né, a partir de Nazaré do Pico, a partir de Vila Bela, que é bem juntinho de Nazaré do Pico, e vocês podem conhecer os lugares frequentados por virgulino, porque a história foi contada do final para o começo. E agora vocês precisam conhecer a história do começo até o final do virgulino. Por hoje, muito obrigada e acompanhe o meu canal Psicologia do Cangaço. Então, aguardo por vocês.